O homem é primo de Dom Pedro II, né? Foi ordenado padre, se casou, escreveu uma obra maravilhosa e que hoje vai nos presentear com um recorte dessa obra que veio quase de mãozinha dada, né, Bosco, com a obra do grande Joarivá Macedo. Querido Bosco André, por favor, me deu o prazer de vir para cá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me proporcionar esse momento ímpar. E, em segundo lugar, ao meu amigo da primeira hora, Manel Severo. Eu quero, nesse momento, saudar essa cangaceirada amiga, a cangaceirada do bem. Nesta tarde, eu me sinto assim, um pouco acanhado, mas, ao mesmo tempo, feliz por me encontrar na casa aqui de um meio conterrâneo nosso, o romancista Zé de Alencar, pois o seu pai, o senador José Martiniano de Alencar, é de Missão Velha. Severo não pode dizer nada aqui, porque ele hoje é de Missão Velha. Ele é nosso irmão, recebeu o título de cidadania das mãos do presidente da Câmara de Missão Velha. Então, antes ele dizia, você quer que todo mundo seja da Missão Velha. A avó de Luiz Gonzaga é de Missão Velha, Zé Martiniano é de Missão Velha e agora Severo também é da Missão Velha. Quanto ao nosso livro, Documentos para a História de Missão Velha, fruto de uma penosa, porém perseverante pesquisa de 47 anos. Presidente da Câmara de Missão Velha. Iniciei nos idos de 1970 e só vim a concluir o ano passado. Mas aqui nós contamos a história de Missão Velha, desde os colonizadores, o nosso fundador, passando pela formação eclesiástica, a formação política, registrando ainda o rico histórico sobre o cangaço. Tema, por demais, tocante quando se fala na coragem daqueles homens que fizeram a história a nossa história recente. E, nesta oportunidade, eu abordarei aqui as figuras do comandante do Estado-Maior do Cangaço no Cariri, que era o coronel Antônio Joaquim de Santana. Viu, doutora Silene? O coronel Antônio Joaquim de Santana foi falado aqui nessa mesa, abordando, mostrando as figuras de coronéis, como o coronel Belém do Crato, mas é preciso que se diga que o coronel Antônio Joaquim de Santana, para mostrar a sua força naquela época, no pacto dos coronéis que se fez na casa do padre Cícero João Batista, o Deus pequenino do Cariri naquele tempo. O coronel Santana foi quem teve o privilégio de presidir a cabeceira da mesa. É assim, Daniel Walker? O coronel Santana foi quem presidiu inicialmente a sessão do Pacto dos Coronéis, registrado na casa do padre Cícero. Também falamos aqui, vamos abordar também as figuras do coronel Manuel Dantas de Araújo, coronel senhor Dantas, Isaías Arruda, que o meu amigo sincero, doutor Calixto, que muito me ajudou, fez uma orelha do livro, foi para a Missão Velha, foi o mestre de cerimônia do lançamento do livro, foi o apresentador do livro. Então, eu quero, nesse momento, render as minhas homenagens a Calixto. Então, meus amigos, falaremos também sobre uma pessoa que eu reputo, que disse numa palestra lá em Missão Velha: uma mulher não tem mais o direito de subir uma cama para parir uma pessoa da estirpe de Edson Olegário de Santana. Edson Olegário
era um homem do sim ou não. No seu governo, à frente da Prefeitura Municipal de Missão Velha, imprimiu ordem e respeito. Doutor Micael Santana é prova disso, é uma testemunha ocular desse passado bem recente ainda. E foi considerado pelo seu tio, o desembargador Manuel Joaquim de Santana, filho do Coronel Santana. Você veja a visão do Coronel Santana. Naquela época, ele formou 3 filhos. Um foi desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, o desembargador Juvencio Santana, secretário de Interior e Justiça do Ceará, enquanto o doutor Manuel Joaquim de Santana compôs o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E teve ainda como um dos seus filhos formado o doutor Antônio Santana Júnior, engenheiro civil. E o desembargador assim se expressou sobre a personalidade de Edson Olegário. Amigo dedicado da família, cidadão devotado à sua terra, autodidata, diamante não lapidado, mas de pureza e brilho excepcionais. Então, meus parabéns, Silênia, porque realmente Edson Olegário fez história em Missão Velha. Então, vamos ao que nos interessa. O Coronel Santana, no dia 2 de novembro de 1902, enquanto as pessoas acendiam a vela aos seus familiares extintos, cemitério a poucos metros da Câmara Municipal, o Coronel Santana tomava a prefeitura do Antônio Rosa Jamacaru, que é oriundo aqui do Maranguape, talvez parente até de Severo. Desculpa aí, Severo. Então, o Coronel Santana tomou a prefeitura. À época, só tinha havido uma deposição no Crato. O Coronel José Belém de Figueiredo, depois da Municipalidade Cratense, com seu parente José de Figueiredo, que era lá do município de Milagres, e era então intendente do Crato. Em sequência, veio, no dia 2 de novembro de 1902, a deposição do Coronel Antônio Rósio Jamacaru. Coronel Rósio, Antônio Rósio, oriundo aqui das bandas da capital, naquela época, atraído pelas terras férteis lá de Missão Velha, do Cariri, adquiriram uma faixa de terra muito grande lá, e então, como ficou dito aqui, se projetaram na política. Ele e o seu pai, Rósio Jamacaru. Coronel Santana mandou, de 1902 a 1914, o partido caiu, o seu partido caiu no Estado, e foi nomeado para sucedê-lo o Coronel Manuel Dantas de Araújo, Coronel Senhor Dantas. Então, o Santana cedeu a intendência ao Coronel Manuel Dantas. O Coronel Dantas assume, passa uma temporada, o seu partido cai, o Coronel Santana volta a assumir a intendência de Missão Velha. Volta o Coronel Dantas novamente. Então, o Coronel Isaías Arruda, aurorense, seu pai de Missão Velha, o pai de Isaías de Missão Velha. Isaías já nasceu na Aurora. Isaías é conhecido como Coronel Menino. Por quê? Porque ele morreu com 28 anos de idade. Mas teve uma trajetória política muito brilhante. Com 20 e poucos anos foi nomeado
delegado de Aurora. Acabou uma eleição na bala lá em Aurora. Nesse dia, ele matou o João Paulino, advindo daí a grande intriga entre os paulinos e os Arruda. E ele foi para o Juazeiro, para a proteção de meu padre Cícero. E é aí que Alcino pergunta, e o padre Cícero era protetor de cangaceiro? Eu digo, não me comprometa, porque eu sou afilhado do padre Cícero. Então, o padre Cícero era aquela figura que chegava a pessoa lá pedindo uma guarida e ele dava, aconselhando que procurasse andar nos trilhos da justiça, mas era a época, tinha que haver aquilo ali. Então, ele mandou Isaías para a proteção do Coronel Dante em Missão Velha. No dia 10 de setembro de 1925, houve a inauguração da estação ferroviária de Missão Velha. E estava presente o presidente do Estado, José Moreira da Rocha. Isaías, um homem muito afeiçoado, muito inteligente, captou a bem-querença, captou a simpatia do presidente do Estado, que o convidou para tomar a intendência do Coronel Dante. E no dia 19 de setembro, aliás, desculpe aí, no dia 19 de abril de 1926, Isaías, depois o Coronel Manuel Dantas de Araújo, na pessoa do seu filho, o Coronel José Dantas de Araújo, Zeca Dantas. Sejam bem-vindas, minhas primas. Então, Isaías assume, houve a intervenção do Estado, foi como intendente do Estado, foi melhor, interventor do Estado, o Major Tomás Maciel Pinheiro. Assumiu no dia 10 de maio de 1926. Já no dia 15 de setembro, houve a eleição e Isaías foi eleito o primeiro prefeito constitucional de Missão Velha, pelo voto do povo. Dia 30, ele assumiu a municipalidade, 30 de novembro de 26, e já no dia 3 de agosto de 28, ele foi assassinado. Então, num efêmero governo de menos de 2 anos, Isaías conseguiu botar a primeira iluminação pública em Missão Velha. Chegou na estação, requisitou os trilhos para fazer o posteamento na cidade, e o agente da RVC, na época, disse que não podia atender, porque dependia da direção regional em Fortaleza. Então, Isaías retirou-se, aí depois voltou e disse, olha, eu vou mandar tirar os trilhos, porque o prefeito daqui sou eu, e quem manda aqui sou eu. E fez o posteamento, fez a iluminação pública de Missão Velha. Construiu o prédio da Prefeitura Municipal, ainda hoje lá, existente, um prédio bonito, prédio com uma fachada, né, muito bonita, muito. Então, com os parcos recursos que tinham em mãos, à época, as municipalidades do interior do Estado. Então, foi esse o ciclo das deposições no Cariri. Houve também a do Coronel Joca do Brejão, que era irmão do Coronel Santana, que depois o Coronel Neco Ribeiro, da Prefeitura de Barbalha, no dia 4 de outubro de 1908, sob os auspícios também do Coronel Santana, que efetivamente era quem mandava na política do Cariri naquela época. O Coronel Santana, para vocês terem uma ideia do poderio dele na política do Interlã cearense, na região do Cariri, o seu Zé Gonçalves de Lucena,
que foi lugar-tenente do grupo de Isaías, pessoa que conviveu na efervescência do coronelismo no Cariri, diz que Antônio Silvino, aquele perigoso cangaceiro do Pernambuco, Paraíba. Rifle de ouro, né? Rifle de ouro, para ir morar em Missão Velha sob a proteção do Coronel Santana. Seu Zé Gonçalves me contou essa história, dizia até onde era um estabelecimento comercial de um irmão do Antônio Silvino, mas eu, nessas pesquisas de 47 anos, não foi para brincar. É porque eu ouvia a fonte oral e ia atrás se realmente houve aquilo. Então, eu fiquei com o pé atrás. Por quê? Porque Antônio Silvino era muito perseguido pelas polícias do estado da Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Como é que ficou em Missão Velha, na extrema do Pernambuco, lá na Serra do Mato, no quartel-general do Coronel Santana, e não era perseguido? Fui ao doutor Napoleão Tavares Neves, respeitável, conhecedor da história do Cariri, e ele disse que, efetivamente, o Antônio Silvino esteve em Missão Velha logo depois que o Coronel Santana assumiu a prefeitura, até o início de 2005, mais ou menos. Então, está constando no livro, 1905. Então, está no livro esse conteúdo dessa passagem, até uma passagem interessante. Antônio Silvino foi chamado às pressas na casa do Coronel Santana, uma tarde, e ele foi. Quando recebeu o chamado do Coronel Santana, tinha que ir, podia ser uma emergência. E ele subiu a serra. Quando chegou na casa do Coronel Santana, foi na hora do jantar. O Coronel Santana, sim, senhor, Antônio Silvino, mandei ele chamar, sente para jantar. E ele sentou à mesa, jantou, com um rifle nas pernas, porque ele não sabia de que ele estava se tratando naquele momento, né? Aí o Coronel Santana disse a ele, mandei ele chamar porque você não tem mais a minha proteção em Missão Velha. Na minha casa, você sentou diversas vezes à mesa e o lugar de seu rifle era no canto da parede. Hoje você jantou na minha mesa com o rifle nas pernas. Antônio Silvino levantou-se, de rifle engatilhado, saiu de costas e o Coronel Santana ainda convidou. Sente para tomar um café. Ele disse, na sua casa, coronel, eu não tomo mais nem água. E Antônio Silvino havia deixado o seu animal amarrado na varanda ao pé da casa do Coronel Santana e saltou de costas em cima do animal, cortou a corda e desceu para a Missão Velha. Isso era um mês de abril, um mês chuvoso, e ele só via a estrada quando o relâmpago abria. Quando ele chegou em Missão Velha, foi à casa dos irmãos, chamou, que tinha que desocupar a Missão Velha antes de amanhecer o dia, porque podia haver um ataque do Coronel Santana. Então, o irmão dele, Pedro Silvino, tinha uma casa de comércio, onde por longos anos funcionou o café de Dona Pitu, Fátima conheceu, Dona Didi Fidelis, e o Pedro Silvino foi chamar os comerciantes vizinhos para vender a mercadoria. Mas os comerciantes sabiam que eles tinham que sair de Missão Velha e ficaram naquela de não barganhando. Aí ele tinha umas latas de gás e ele começou a espalhar dentro do armazém e começou a furar com um punhal. Os cabos, o que é que você vai fazer? Disse, vou queimar o que é meu, não vou deixar nada para ninguém, não. Vocês acertam de você, eu não vou deixar nada aqui para ninguém, não. Então, era essa a filosofia da época, porque tinha que ser desse jeito mesmo. Também, ligado ao Austerésio, existe a figura do coronel, do bravo carirense, Quinco Vasques. Aquele que teve a ousadia de ir à lavra e tomar o poderio dos Augusto. O Quinco Vasques, morador da Carnaúba, avô do
ex-deputado Zé Vasques, do coronel Cício Vasques. Tem também as suas peripécias contadas no histórico do Cariri, na época do cangaço. Quinco Vasques estava em casa quando chegou um cidadão, um pobrezinho, campesino lá, tinha procurado o inspetor de quarteirão. Naquela época existia a figura do inspetor de quarteirão nas diversas localidades rurais, e que uma cabrinha dele, que ele dava leite aos filhos, tinha entrado no cercado de um cidadão lá, também da família do Quinco Vasques, e ele tinha morto a cabrinha. E o rapaz foi procurá-lo para ele pagar a cabra, e ele disse que não pagava. Ele foi procurar o delegado, e o delegado disse: rapaz, deixa isso para lá, nós vamos morrer se você foi atrás de receber esse dinheiro dessa cabra. Esse seu Quinco Vasques não é delegado aqui, não, mas se eu for lá, ele resolve. Aí o delegado disse: Quinco Vasques só sabe muito é beber cachaça e contar lorota nas estradas aí. A camada levou de presente para seu Quinco. Seu Quinco, só pois nós vamos na casa do meu parente agora mesmo. Chegou lá, conversou: pai, eu vim aqui com esse cidadão, você matou uma cabrinha dele e eu queria que você pagasse a cabra. É o único recurso que ele tem para dar leite às crianças e tal. O camarada disse: eu não pago, não. Mas paga, isso é até uma falta de caridade. Pago, não. Quanto é a cabra? O rapaz, o cidadão perguntou: é 20 mil réis. Tirou. Eu não vou lhe pagar a cabra, não, eu vou lhe dar uma esmola, está aqui. Aí o rapaz se levantou: seu Quinco, muito obrigado, se não fosse o senhor, eu não receberia nunca esse dinheiro, esse dinheiro da cabra e tal. Aí seu Quinco: não, espera aí. Você deu uma esmola a ele, né? Pois agora paga a cabra. Aí o cabra pagou a cabra. Isso seria uma demanda na justiça de 10, 15 anos. Seu Quinco resolveu na hora. Então, as histórias interessantes. Outra feita, Quinco, no Cariri, naquela época, nascia muito panadiço. No dedo era um negócio que doía muito, debaixo da unha. E seu Quinco foi acometido. Aí passou, botou alho, com remédios caseiros. Até que era 7 dias. Tinha que sofrer 7 dias, não tinha remédio, não. Quando foi com uns 3 ou 4 dias, amanheceu doendo outro dedo. Aí disse: Maria da Luz, o outro dedo está doendo. Esse Quinco disse que nasce 7 vezes. Ele foi para a janela, botou o dedo em cima da janela, pegou um facão e tacou. Disse: agora eu sei por que é que está doendo. Nunca mais nasceu panadice em Quinco Vasques. Passava de um dedo para o outro. Passava de um dedo para o outro. Então, é umas histórias que, como o Severo terminou de dizer aqui, que o povo, você vai endeusar os cangaceiros? Não, é uma história bonita. Tinha esse lado perverso, mas também tinha o lado humanitário. Nós temos uma passagem de Lampião, lá em Missão Velha, ele passando lá no sítio Tunca, onde eu tenho lá uma propriedadezinha, que o jumento se deita e fica o rabo na propriedade do outro, e ele chegou lá na casa, ele era estrategista militar. Ele não andava junto com o grupo, ele vinha sempre no coice, 200, 300 braças fora do grupo. Porque se houvesse um ataque, ele caía fora lá, né? Então, ele chegou na casa, os cangaceiros vinham descendo lá de Porteiras, com muita fome, isso eram às 10 para 11 horas do dia, e chegaram na casa de um cidadão chamado Amâncio Alves, ainda hoje tem familiares dele lá em Missão. Tem um bisneto dele aqui vendendo uns cordéis, aí o de Assis do de Assis, e ele chegaram e começaram a quebrar uns cortiços que seu Amâncio conservava lá na frente da casa, pendurado nos pés de cajus, para comer o mel, o saburá, que vinham com muita fome. Aí Lampião chega. Lampião chega. Aí seu Amâncio já estava no meio da cabroeira,
Aí Lampião perguntou, o senhor é que é o dono da propriedade? Sou eu. Quanto é esse prejuízo aqui? Não, não custa nada, capitão. O senhor quer que eu mande fazer comida para os seus rapazes? Não, eu só quero duas coisas do senhor aqui. Eu quero que o senhor me empreste um animal e uma pessoa para me guiar até a casa de Zezé Tavares, na Caiçara. Isso foi por ocasião, quando o Lampião estava se deslocando para ir para Mossoró, fazer a invasão a Mossoró. Isso foi em junho de 27. Isaías Arruda era o prefeito de Missão Velha à época. Então, eu quero que o senhor me arranje um animal e uma pessoa para me guiar até a casa de Zezé Tavares, que eu não conheço essa estrada. E seu Amâncio, de imediato, tem um genro meu aqui, que eu vou mandar ele guiar o senhor até a casa de Zezé Tavares. Essa história me foi contada pelo próprio que guiou Lampião até a casa de Zezé Tavares, chamado Miguel Pinto, que era genro do seu Amâncio. Ele disse que morava pertinho assim da casa do velho, do sogro dele. Quando estava em casa, essas casas do sítio, porta partida, chegou um cangaceiro de Lampião, botou a cabeça do animal dentro de casa e disse, o capitão está lhe chamando ali. Ele estava tremendo de febre. Na mesma hora ficou bom. O medo foi tão grande que o remédio foi o chamado do capitão. Então ele saiu, foi guiar Lampião até a casa de Zezé Tavares. Quando chegou na casa de Zezé Tavares não estava. Mas a senhora Dona Lídia, que é tia da minha mulher, que é uma cangaceira que está aqui presente também, a Dona Lídia sabia da amizade do marido com o Lampião e mandou armar uma rede no alpendre, mandou botar uma mesa com farinha, rapadura, queijo para os cangaceiros. Aí Lampião chega. Aí foi lá se alojar na rede, chama aí a pessoa de seu Amâncio. Aí o Miguel Pinto veio. Ele disse, olha, o senhor está desocupado, leva um animal do seu Amâncio, os dois animais, e agradeça a ele, e o senhor está desocupado. Aí Miguel Pinto aliviou a alma e saiu. Quando andou uns 2 ou 3 quilômetros, lá veio um cangaceiro, a cavalo. O capitão está lhe chamando. Ele disse, agora vai me matar mesmo. Voltou. Quando chegou lá, Lampião disse, o senhor usa roupa, camisa de manga comprida ou curta? Ele disse, camisa de manga comprida. Chamou um dos cangaceiros, disse, dê 2 cortes de fazenda para esse rapaz fazer uma roupa completa. Quer dizer que existia também o lado humanitário dos cangaceiros. Como o doutor Paulo Quezado disse aqui, vai ser construída uma igreja para botar até Lampião lá. Há exemplo de Jararaca, que já obra milagre lá em Mossoró, né? Segundo a história, diz que lá na cova dele, por ocasião da celebração dos mortos, é muito venerado, né? Porque dizem que ele foi enterrado vivo após o combate. Se tivesse mais algum tempo, eu ia contar sobre a volta de Lampião, quando chegou em Missão Velha. Isaías Arruda tinha sido o mentor para ver a invasão a Mossoró, forneceu munição, forneceu cangaceiro, forneceu armamento, e quando ele voltou, Isaías já estava contra Lampião, e quem salvou o grupo de Lampião e o próprio Lampião foi Zé Gonçalves de Lucena, que me particularizou isso, que foi avisar. E disse a Isaías, isso é uma deslealdade muito grande. Não faz 30 dias que o capitão deixou aqui 60 contos de réis para você. E você hoje, eu vou avisar ele. E saiu, quando chegou lá, vinha chegando a comida, ele disse, não comam dessa comida, que essa comida está envenenada. E a prova é que vão queimar o capinzal ao redor da casa. E o fogo começou, e Lampião deixou um recado. Diga ao coronel Isaías Arruda e Antônio da Pissarra que eles vão me pagar essa traição. A felicidade deles é porque Lampião nunca mais voltou aqui, depois dessa invasão. Muito obrigado. Tinha mais a proteção dele em Missão. Não.
Antes, o chamado é porque o coronel Santana tinha sabido que os irmãos de Antônio Silvino estavam galanteando as senhoras da Sociedade de Missão Velha. Então, ele mandou chamar lá para tomar essa providência. Aí ele vai, traz, senta na mesa com o rifle na perna. Esclarecido? Querido Bosco, muito obrigado. Bosco é um grande contador de histórias e causos. Quem vai à Missão Velha e não senta na varanda da sua casa, Bosco, para ouvir essas e muitas outras histórias e causos, é mesmo que a Roma não vê o Papa.